Alô, meus amores, um grande abraço. Mais uma vez já estamos de volta e com ótimas informações sobre a decisão do Tribunal de Contas da União para liberar o abono salarial e também o seguro-desemprego. Informação muito boa, né? O aval desse órgão de controle foi dado após o Ministério da Economia recorrer de uma decisão anterior que restringia a aplicação das sobras a despesas exclusivas ao combate a essa pandemia, e você vai saber o que é que se trata, tá certo? Bom senso foi usado nesse momento. Tá de parabéns aí por essa decisão do Tribunal de Contas. Você vai saber o que é. Aumenta aí o volume, simbora com todas as informações. Alô, meus amores, um grande abraço. Eu sou Alex Silva, comunicador há mais de 20 anos, sempre informando a você logo no início desse vídeo. Eu já peço a sua gentileza, a sua compreensão de fazer isso aqui. Dá um like, dá um joinha. É importante você fazer isso agora porque a gente se envolve com o assunto e termina esquecendo, tá certo? Já desse outro lado aqui, é para você que está visitando a gente pela primeira vez. Tá vendo aqui o nome inscrever-se, destacado em vermelho? Clica nele, assim que você fizer isso, vai aparecer um sininho. Nesse sininho você clica em todas as notificações. Para quê? Quando tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Fez isso? Seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal, ao canal Campeão. Olha, o plenário do Tribunal de Contas da União, o TCU, autorizou o governo a utilizar espaços abertos no teto de gastos para realizar despesas com abono salarial e também um seguro-desemprego. Antecipado justamente, tinha falado em vídeos anteriores que isso poderia acontecer a qualquer momento. E aconteceu. Pois é. O aval do órgão de controle foi dado após o Ministério da Economia recorrer de uma decisão anterior que restringia a aplicação das sobras a despesas exclusivas de combate à pandemia. O relator do processo, o ministro Bruno Dantas, reconheceu que há motivos suficientes para que o tribunal autorize excepcionalmente o remanejamento dos recursos para o pagamento das despesas com abono e também do seguro-desemprego, já que elas subiram por conta dessa pandemia. Ele disse o seguinte, abre aspas, não se pode negar que essas despesas são fortemente impactadas pela crise econômica gerada por essa pandemia e que, em último caso, podem ser autorizados por meio de créditos extraordinários, fecha aspas, afirmou o ministro. Portanto, faz sentido em caráter excepcional entender que o remanejamento possa ser feito, tornando mais eficiente o caminho a ser percorrido pelo Poder Executivo, completou o ministro. O que isso representa, hein, Alex? A discussão começou quando o governo tentou deslocar para ações e publicidade os recursos que estavam previstos para o pagamento do Bolsa Família nesse ano. Como os beneficiários do programa passaram a receber o auxílio emergencial, viabilizado por meio de créditos extraordinários, o dinheiro do Bolsa Família ficou disponível para uso dentro dos limites do teto. Em uma primeira avaliação, em agosto, o Tribunal de Contas da União entendeu que a operação poderia configurar um descumprimento da regra do teto de gastos, visto que o dinheiro sairia dos cofres públicos de uma maneira ou de outra. Então, ficou decidido que em situações como essa, o remanejamento só poderia ser feito para atender ações ligadas ao combate à pandemia, na mesma classificação funcional da dotação cancelada. Com isso, o governo, por sua vez, pessoal, argumentou que as regras do teto não prevêem esse tipo de amarra, enquanto a área desenvolvimentista, liderada pelo ministro Rogério Marinho, do Desenvolvimento Regional, inclusive, chegou a defender o uso dos recursos até mesmo para obras públicas. A equipe econômica pediu que, ao menos, outras despesas afetadas pela pandemia pudessem ser atendidas. Então, um dos exemplos mencionados nos embargos foi o seguro-desemprego. Segundo o relatório de avaliação de receitas e despesas do segundo bimestre, os gastos com abono salarial e seguro-desemprego passarão de 59,7 bilhões para 63,5 bilhões ao final desse ano, na esteira da extinção de postos de trabalho, devido ao número ter aumentado de demissões. Ademais, outras despesas obrigatórias ou discricionárias poderão ser acrescidas em função dessa pandemia. Assim, o espaço fiscal no teto poderá ser utilizado para custear despesas dessa natureza, informou o governo. Inclusive, nessa semana,
o Dantas, ele foi o anfitrião do jantar que ensaiou uma reaproximação entre o ministro da Economia, Paulo Guedes, e o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. Ambos têm se manifestado a favor da preservação do teto de gasto em um momento em que o presidente Jair Bolsonaro flerta com uma eventual flexibilização da regra. Essa flexibilização da regra foi muito comentada. Inclusive, nessa quinta-feira, dia 8 de outubro, a reforma administrativa houve essa flexibilização em tom de harmonia. Inclusive, o próprio ministro Paulo Guedes e o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, eles anunciaram a agenda. O presidente da Câmara, por exemplo, disse que a comissão deve ser criada ainda em outubro, hipótese mista, e o ministro disse ter muita gratidão ao Rodrigo Maia com essa decisão. Ou seja, o governo está começando a organizar a casa. A Câmara dos Deputados Federais, junto com o ministro da Economia, Paulo Guedes, estão começando a ter harmonia, e tudo isso, quem gosta é o presidente Jair Bolsonaro, porque dentro do seu governo está começando a ter comunhão entre esses órgãos. Portanto, essa é a notícia. Tribunal de Contas da União está liberando o uso de espaço no teto, agora vai liberar aí para o abono e também para o seguro-desemprego, tá? Algumas pessoas perguntando sobre se isso é bom também sobre aquelas parcelas extras do seguro-desemprego. Pessoal, isso é bom, porém a decisão não sai nesse ponto, a decisão sai de outra bancada, que é a bancada que representa o governo, que até o momento não tocou no assunto e, lamentavelmente, está demorando muito. O prazo está acabando até dezembro, se não for nada decidido sobre essa sétima parcela. Lamentavelmente, sobre essas duas parcelas que, somadas 5, seriam 7, né? Sobre essas duas novas parcelas extras, o governo, até o momento, não é favorável, não chegou a um consenso, e aí muita gente está na mão, lamentavelmente, esperando essa decisão que até o momento não foi tomada, nenhuma decisão, lamentavelmente. Pessoal, mudando de assunto, deixa eu falar aqui dessa febre que é um jogo de um game chamado Free Fire. Free Fire a garotada ama, a garotada curte de montão, adolescentes, jovens e até adultos. E esse canal que você está vendo é o canal Training Player. Training Player eu recomendo porque todo dia tem live, tá? Todo dia tem live, eu recomendo. Você de repente que tem um filho, um sobrinho, um amigo, até mesmo você que curte jogar o Free Fire, eu recomendo. Vou deixar inclusive o link aqui embaixo, tá certo? No final desse vídeo, no topo dos comentários, você vai lá, tá bom? Clica, se inscreve no canal, acompanha, eu recomendo, é muito bacana. Tá bom, pessoal? Tô lá no Instagram, lá no blog Alex Silva. Se você quiser estar na minha lista de amigos, teria o maior prazer. Blog Alex Silva, deixei mais de 300 vídeos pequenos de até 15 segundos. Muita gente está tirando suas dúvidas, acompanhando os vídeos lá, tá bom? Você quer estar na minha lista de amigos, então vai lá, blog Alex Silva. Grande abraço a todos, pessoal. Teve sensibilidade o Tribunal de Contas da União, portanto, tá de parabéns, portanto, está liberando aí o seguro-desemprego e o abono salarial. Isso é muito bom para os trabalhadores. Até a próxima. Bye, bye.